Agora vamos para a quarta pergunta. Por que ele me usou e depois me descartou como se eu não fosse nada? Você já foi descartado? Já teve a ferida da rejeição? Vamos ver o que essa sombra tem a nos revelar e como é que a gente pode curar essa sombra. Esse lado sombra diz o seguinte: a ferida da invisibilidade, a ferida da rejeição. O arcano traz um alerta para a nossa sombra em relação às rejeições, onde elas começaram lá na nossa infância. A ferida da rejeição ela não acontece aqui no agora sem ter uma raiz no passado. Essa ferida, essa pergunta do descarte, quando eu começo a fazer essas perguntas, por que isso aconteceu comigo? Eu estou muito perto da minha consciência. Eu estou começando a questionar por que é que as coisas acontecem comigo desse jeito. E o sol, ele traz luz agora para essa sombra. O que mais nos fere em um fim de uma relação, quando somos descartados, não é o modo como isso termina, mas como nós fomos tratados durante toda a relação, como se nunca tivéssemos significado nada. Quando esse descarte acontece, você pode observar que ele é apenas a gota d'água num copo de descartes que vinham acontecendo desde o começo da relação. Essa sensação de ser descartável, ela é antiga, ela se manifesta nos pequenos detalhes. E ela só ativou um lugar interno onde você já se sentia pouco vista. Você entrou na relação como uma criança faminta por amor. E essa outra pessoa, ela te ofereceu o que parecia ser o sol, até que você viu que era uma sombra. A verdade é que essa pessoa não tinha espaço nem maturidade para te receber como você merece. Se essa pessoa não tinha maturidade para receber você e descartou, e você se sente rejeitado, o que falta? Você reconhecer aquilo que você realmente é. Você reconhecer o que você realmente merece. E observar e acolher essa sombra, se essa pessoa descartou. Se for o chefe que descartou, se for o amigo que descartou, se for um parente, um familiar, aquilo que lhe descartou e você está se sentindo rejeitado. Acolher essa rejeição. Agora, você mesmo. Não esperar que o outro acolha você. Você ir para esse lugar e ficar com essa rejeição. Sentir essa dor. E não é fácil fazer isso que eu estou falando. Você precisa realmente aquietar-se. Ir para dentro de si. E aí você sim vai precisar desse arcano. Evocar esse sol de dentro de você. Chamar para sua consciência essa luz através do seu eu superior. Puxar essa energia do seu sol central para iluminar a sua consciência para que você possa ver a rejeição. E acredito no que eu estou falando, quando você vai para esse lugar dentro de você, o seu eu superior ilumina você com a clareza para você ver desde o princípio, a partir do fim dessa rejeição, até o início onde isso começou lá na sua infância, quando você foi rejeitado pela primeira vez. Como você se sentiu. E quem é que você precisa olhar lá na sua infância? Olhar com amor e compreensão. Porque aquele que rejeitou você, que instalou esse programa, esse comportamento da rejeição, também foi rejeitado. Então muitas vezes essa rejeição, e é muito difícil isso não vir de um lugar dos nossos pais. A ferida da rejeição e do descarte, como a gente se sente descartado, quando a gente se sente um lixo, ela vem dos nossos cuidadores, ela vem da nossa infância. Mas aquele que nos rejeitou, aquele que rejeitou as nossas necessidades, a nossa criança interior, a nossa alegria, a nossa vontade de viver, também tem essa mesma criança ferida. E só com amor e com a iluminação do nosso eu superior, ele consegue iluminar essas sombras na nossa consciência e a gente consegue ver nós mesmos, a origem disso e quem foi que instalou esse programa na gente. E com essa observação, a gente consegue começar a observar como a gente atrai pessoas que nos descartam e que é semelhante ao que a gente viveu lá no início das nossas vivências, dos nossos aprendizados. Não sei se você já ouviu ou vai lembrar dessa fala.
faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não é assim que a gente aprende. O ser humano aprende ouvindo, mas aprende vendo. É pelo exemplo que educa. Mas os nossos pais e os pais dos nossos pais e muitos dos nossos ancestrais não têm esse conhecimento de forma consciente, embora viveram isso. Então aquilo que foi passado para eles, que não foi essa observação do que faz, do que sente e de que uma criança precisa de um exemplo para seguir em frente, porque ela vai copiar tudo de bom e de ruim dos pais. Como os nossos pais não têm esse conhecimento e poucos deles têm isso, e até vivenciaram e colocaram isso em prática, nós trazemos essas feridas. A nossa criança interior, diante de uma situação difícil com os nossos pais, não consegue expressar através de palavras o que está sentindo, porque ela ainda não tem domínio de suas emoções. Ela não sabe muitas vezes que aquele aperto no peito é uma tristeza, que aquele aperto no peito é medo, que aquele aperto no peito, na garganta, que aquela dor de barriga, que aquela tristeza, que aquele incômodo tem um motivo, tem uma motivação. Nós somos adultos e ainda estamos aprendendo a lidar com isso. Então, se eu olho para minha criança interior e vejo como ela foi rejeitada, e eu sinto a dor que ela sentiu, eu volto no passado, acolho, vejo e eu comparo com o hoje, como é que isso está se manifestando. Naquele momento do hoje, no aqui e no agora, que você lida com a ferida do descarte e da rejeição, você já pode ver os padrões. Quem me descartou? O que descartou? Me descartou pelo quê? Como me descartou? Quando? Você vai anotando essas perguntas e vai refletindo sobre elas. Eu sei que no momento do descarte é difícil de fazer isso. É necessário esperar a poeira baixar. O luto da rejeição, o luto dessa sombra do descarte é muito dolorido. É uma ferida muito profunda. Não é porque eu estou falando aqui que você vai entender o que eu estou dizendo e já vai conseguir colocar em prática logo de cara. Eu estou chamando você para uma reflexão. O sol, ele traz essa luz. Você pode adquirir isso numa leitura de tarô? Sim. Uma leitura consciente. É essa consciência que eu estou te chamando, para que você possa olhar para essa pergunta se você já sofreu algum descarte e começar a acolher e escolher ao invés de ser escolhido. Por que escolher ao invés de ser escolhido? Quando eu escolho a mim, em primeiro lugar, eu amo a mim. Então, se eu escolho, no momento em que fui descartado, a ficar comigo ao invés de substituir isso e colocar outra pessoa no lugar, outro trabalho, outro carro, aquilo que eu tive que saiu da minha vida, aquilo que foi descartado, ou eu que fui descartado. Se eu não substituo e eu aguento a solidão e fico com essa solidão, compreendendo, aguentando e suportando esse luto, até que essa agonia, que essa dor cesse, eu vou encontrar a causa desse sofrimento. Quando eu encontrar a causa, eu vou tratar essa causa, eu vou cuidar dessa causa para que isso não se repita mais. Mas isso quer dizer que após eu curar e tratar não vai se repetir? O universo nos testa. Quando eu curo a ferida da rejeição, outras pessoas podem ainda me rejeitar. E a cura se dá justamente quando eu sou rejeitado, rejeitada no mundo, seja em qualquer circunstância, e isso não dói mais. Agora vamos ver o lado luz, a clareza que o sol traz, que nos liberta dessa ferida da rejeição, do descarte. Na luz do sol, tudo fica visível. O céu fica azul, fica límpido. É aquele dia ensolarado maravilhoso que a gente quer ir para a praia. Esse sol traz essa luz. Até o que você preferia não ver, com este sol você consegue ver. Ele não te usou. Você se entregou esperando reciprocidade e clareza de alguém que só tinha brilho por fora. Faz algum sentido? A gente se sente rejeitado, descartado, mas na nossa inconsciência, como a gente não se conhecia, como a gente não se via, a gente não viu que se entregou esperando reciprocidade.
eu estava dando muito. Eu tinha muitas qualidades mentais, muitas máscaras, muitas coisas boas também. E sem a clareza do sol, eu não vi que eu estava me entregando para alguém que só tinha brilho por fora. Assim também como eu. Quando eu estou identificado com tudo que eu tenho de material, de que eu aprendi através de minha mente, a minha mente é mental e material. A minha mente ela é física. Então, o que eu coloquei aqui dentro, como eu aprendi a me comportar, como eu aprendi a ganhar dinheiro, como eu aprendi a minha profissão, como eu aprendi a me relacionar, tudo isso está aqui nessa matrix. Não é a partir do ser que eu realmente sou, mas isso é natural. Até eu me conectar com a minha consciência, com o ser verdadeiro que eu sou, eu preciso de um ego para me manifestar nessa humanidade. Eu preciso de um ego que saiba atravessar a rua, que saiba trabalhar, que saiba se relacionar, que se apaixona. Eu preciso dessas experiências. E é com a dor dessas experiências, com a frustração de quando elas dão errado, que eu começo a fazer as perguntas. Por que é que eu fui descartado? Por que é que eu fui rejeitado? Por que é que as coisas acontecem comigo do jeito que elas acontecem? E aqui eu começo a acordar. O que é que eu tenho tanto e que eu me identifiquei com esse ego, que é bom, a sua profissão não é ruim, a forma como você se comporta eticamente no mundo não está errada, sua moral, nada disso está errado. Mas mesmo assim, o outro me descartou. O que eu sinto? Eu sei como é que eu sinto? Eu sei o que eu sinto? Eu penso sobre o que eu penso? A carta do Sol traz essa reflexão. Quando eu sou rejeitado e eu sou descartado, o que é que eu esperei do outro? A reciprocidade, que não veio. Quando eu quis ser escolhida, quais foram os sinais que o outro deu e que eu ignorei, porque eu queria ser a escolhida, o escolhido? Às vezes, quando eu estou nesse lugar de ser o escolhido, de ser o amado, e eu olho para aqueles que olham para mim e valido isso não a partir do que eu escolho, mas eu me sinto bem quando eu sou a favorita, quando eu sou o escolhido, eu estou dando esse poder ao outro. Eu não me sinto bem pelas minhas escolhas, mas pelo que o outro escolhe. E aí, tudo que eu tenho, eu espero que seja o outro que valide, porque eu achei que o outro me escolheu por tudo que eu tenho e de repente essa pessoa me descartou. Então observe, pense sobre essa reflexão. Não é fácil de chegar nessa conclusão. A ferida da rejeição ela precisa cessar, esse luto precisa ser vivido, para que eu possa observar o quanto eu me entrego esperando que o outro me valide, o quanto eu quero que o outro me escolha. Por que eu quero ser o escolhido? Por que eu quero ser o favorito? Mas vamos para a boa notícia. Essas experiências de rejeição e de descarte, elas acendem a luz da nossa consciência. Você está pronto para parar de confundir migalhas com afeto e paixão sem ser a presença do ser? Só existe um caminho para você conseguir vivenciar isso. Não buscar mais o afeto fora. Suprir a ferida da rejeição com o afeto e o amor do ser que você realmente é. Para isso, novamente eu vou dizer, você vai ter que se aquietar. Você vai ter que meditar. Você vai ter que refletir. A carta do Sol, ela convida você para o eu superior, para essa conexão. Como é que eu me conecto com o eu superior? Eu preciso limpar aqui. Para entrar no reino dos céus, que já está em vós, eu preciso deixar o meu ego, todas as minhas qualidades, virtudes, tudo que eu conquistei aqui do lado de fora. Eu sou um bom profissional, eu sou uma boa amiga, eu sou uma boa mulher, eu sou uma boa isso. Ok, vai ficar aqui. E eu vou entrar, sem nada disso. Para isso eu tenho que limpar os pensamentos. Eu preciso parar de pensar. Por que é que eu tenho tudo isso e fui rejeitado? Parar de acusar o outro. Eu tenho que limpar a mente para essa conexão acontecer. E eu vou ter que buscar silêncio. A cura da rejeição acontece no silêncio. É nessa conexão que o eu superior me ilumina, me enche de amor, preenche a minha carência de afeto e eu consigo ir para a consciência, ver onde foi que começou na minha jornada, na minha vida,
até na minha vida ainda dentro da barriga da minha mãe. Porque pode ser que eu tenha que olhar para minha mãe e ver que ela também foi rejeitada e que essa rejeição veio dela. Ou pode ser que eu tenha que olhar para o meu pai e ver que foi ele que me rejeitou. Às vezes eu nem tive pai. Ou então o meu pai estava presente fisicamente, mas estava ausente. De onde vem essa ferida? E aí eu vou ter que olhar para a criança interior que existe em mim e vou ter que olhar para a ferida deles também. Como foi a vida deles. Por isso, essa rejeição está aqui. Eu posso estar honrando e repetindo para ser igual a eles e não encontrar o sucesso e a felicidade porque não me conecto com o meu eu superior. Então eu alcanço muito sucesso material, mas eu não alcanço o sucesso e a felicidade plena. E eu não tenho que abandonar, destruir carreira, destruir casamento, destruir tudo que eu construí para alcançar isso. Mas eu preciso muitas vezes diminuir o número de atividades que eu tenho para manter essa vida que eu tenho, para poder ter tempo para ficar comigo, ter tempo para me conectar com o eu sou, para que ele possa mostrar e curar essa ferida. E aí eu vejo que tudo que eu tenho através do eu sou vai servir no mundo com muita alegria. É uma caminhada onde você precisa ter coragem para ser feliz. E a ferida da rejeição, a ferida do descarte, é uma porta que se abre, não uma porta que se fecha. Você não foi jogado no lixo, você não foi descartado. Você é que se descartou. Olhar para essa ferida com resiliência, com coragem e com amor e encontrar a luz dentro de você para iluminar quem você realmente é e validar tudo que você já conquistou. Então, Adriana, como é que eu reconheço esse valor? Eu vou te ajudar aqui com algumas perguntas que você pode anotar. Volta nesse vídeo depois, presta atenção, depois você volta, anota e reflete. Leva para a cabeceira da cama. Quem está passando por essa ferida, ou se esse vídeo trouxe para você uma reflexão de alguma ferida de rejeição que você tem na sua vida, faça essas perguntas. O que é que eu dei esperando receber? O meu tempo, a minha paciência, a minha juventude, o meu corpo físico. Como é que eu fiz isso? Como é que eu aprendo a ficar sozinho? Dentro de um relacionamento, isso é possível? Sim. Você pode avisar o seu companheiro, a sua companheira, que você vai ter minutos agora de reflexão, que você vai se trancar no seu quarto ou num lugar ou na sua casa, para que você possa refletir que você não quer ser incomodado, para que você possa responder essas perguntas. Você precisa ficar com você mesmo. E nessa hora da reflexão, da meditação, você pode levar uma vela, acender um incenso, diminuir a luz, para que você possa sentir, para que você possa ficar com você. Busque na solidão a solitude. E qual é a diferença? Solidão é a dor. Busque na dor a paz de viver e ver que pode passar por essa dor e sair dela. Se não for possível, porque a dor é grande demais, você busca uma terapia, uma ajuda. Você pode fazer uma consulta aqui no tarô para chegar nesse lugar, para esmiuçar melhor. Você pode vir a uma consulta consciente, você pode procurar um terapeuta, você pode procurar um caminho que seja mais coerente com aquilo que você acredita. Mas a cura vai se estabelecer quando você começar a se relacionar consigo mesmo, antes de se relacionar com os outros. Conhece a ti mesmo e tudo vos será revelado. A resposta está dentro de você. Mas a caminhada não é curta, não. Não vou mentir para você. Nem vou dizer para você que eu tenho uma técnica fácil para que você encontre dentro de você a cura da rejeição. O único caminho é conhecer a si mesmo. O que é que você vai buscar dentro de si, através do eu superior, que essa carta traz, que revela para você essa busca. Aqui está mostrando para você que no eu superior você encontra a cura, mas você precisa caminhar para esse lugar. O desafio aqui está em você ver que você precisa dedicar tempo, o tempo que não deram a você quando você era criança. O amor que você precisa nutrir por você
E caminhar, o mapa está aí. É você escolher caminhar para dentro de si. Você pode escolher um lugar, como por exemplo, um lugar para meditar, se você não sabe meditar. Tem meditações guiadas. Você pode assistir vídeos sobre isso, procurar um lugar sério para fazer, procurar uma terapia. Todas as ferramentas que você vai precisar na sua jornada interior são viáveis. Mas não existe uma técnica, não existe uma cura mirabolante que, com uma sessão, vai lhe curar. Caminhe conscientemente para dentro de si. Veja, mesmo que isso seja dolorido. Por isso que eu falei, aprenda a ficar sozinho. Aprenda a ficar com a solidão. É ela que vai te levar à solitude. A solidão é uma porta que você abre, enfrenta, suporta e aguenta, porque não é leve, até encontrar a paz dentro da solidão, deixando do lado de fora tudo aquilo que pode ser tirado de você, indo para aquilo que é real, o ser verdadeiro. A caminhada não é para você, quando eu digo que a caminhada é longa, é para que você compreenda que desistir no meio da caminhada também faz parte. Muitos abandonam os tratamentos, muitos abandonam a própria cura, mas depois voltam, depois caminham novamente. Então é a busca e a cura está aqui. A cura vai se estabelecer quando você tomar a coragem de assumir para você mesmo que a sua vida é sua e que ela lhe pertence. E que você não vai mais permitir ser descartado, porque a partir de agora é você que se escolhe. Você não se descarta mais, assim como foi descartado no passado. Deixa aqui nos comentários se você já passou por alguma situação de descarte. Talvez eu faça um vídeo com a sua história. Conta para mim, o que é que você já sentiu, como foi. Quem sabe o próximo vídeo eu conte sobre a sua história, traga uma revelação através dos arcanos maiores e uma solução para você. Gravei um audiolivro para você aprender a se conhecer sem esforço. Está aqui na descrição e na tela final desse vídeo. Eu desejo que você tenha uma belíssima reflexão com essa audição. Namastê!